Tá, Não aparece mais aqui pra mim, não. agora sim. Tá, Não aparece mais aqui pra mim, não. agora sim. Tá. Aí, pessoal, boa noite. Estou aguardando o Ricardo entrar, as pessoas começarem a chegar para a gente já começar a apresentação. Pessoal, boa noite. Estou aguardando o Ricardo entrar, as pessoas começarem a chegar para a gente já começar a apresentação. Pessoal, boa noite. Estou aguardando o Ricardo entrar, as pessoas começarem a chegar para a Tira o gente já som começar disso. a apresentação. Pessoal, boa noite. Estou aguardando o Ricardo entrar, as pessoas começarem a chegar para a gente já começar a apresentação. Tá olhando pra baixo. Tem que olhar pro celular. Oi, boa noite. Olá, boa noite. Entrei uns Tudo minutinhos bem, Daniel? para a gente já aguardar os convidados, já dando as pessoas, ó. A Aurora Remualda é minha mãe, ele já entrou bem, ainda Tudo bem. bem? Só falta mais uma, Obrigado. esperar só um pouquinho para o pessoal entrar. Perfeito. E é bom falar sem máscara, né? Ficar entre nós. Ah, melhor coisa. Às vezes a gente está no trabalho, né? Tem que ficar com a máscara, eu não vejo a hora da gente chegar em casa para tirar. Nossa, é uma sensação, é um alívio Ó, Mariana Cardoso, tremendo. boa noite, Mariana. Boa noite. A Denise, nossa amiga, Ai, que legal. bem-vinda. Ah, Denise Mozon, obrigada. É, exato. Olá, Agora Denise, tudo bem? Que bom. o William também. Oi, William. O William ele é presidente da comissão do Jovem Advogado de Santana. É uma pessoa Ah, muito bacana também, vale a pena conhecer. que legal, gente. Muito Ah, bacana. Valéria Vaders, boa noite, obrigada. A Valéria é parceiraça, uma super amiga. Tá vendo? Ainda bem que os É amigos. isso. É, ainda bem que a gente tem amigo. Não, mas é legal, porque, olha, é muito legal, porque essa troca de experiência também, acho que vai ser bacana também. Eu já até adianto aqui o pessoal mandar perguntas, interagir com a gente, ficar à vontade mesmo, que é aí que flui o debate, né, Daniel? Com certeza. Ó, o Fernando também entrou. Fernando é marido da Val. Obrigada, Fernando. Ó, a gente faltou uma bebidinha, né? Quase um happy hour aqui já, né? É verdade, já acabou o expediente, já dá para fazer um esquenta, esse é o encontro. Boa noite, Fernando. Bom, é 6h30. Vamos começar, Ricardo? Senão, aí a Vamos pessoa começar. respeita aqueles que já entraram. Bom, pessoal, Vamos lá. ele é Ricardo. Atualmente ele trabalha como assessor de imprensa da Fundação Casper Libero e ele também é mestrando na Faculdade Casper Libero e a tese dele é justamente Media Training 4.0, o porta-voz organizacional nas redes sociais. Bom, Ricardo, primeiramente, obrigado pela sua presença, ter aceitado o convite da comissão. E eu já começo a live. Como essa live ela tem tanto jornalistas quanto público de advogados e também um público geral, para você explicar para a gente o que é o Media Training, ainda mais o Media Training 1.0, né? Dar umas pequenas Ai, palavras. é isso aí, Daniele. Meu, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Obrigado pela participação de todos também. Estou bem feliz, que eu acho que é bem legal a gente promover esse debate, porque ao longo da conversa a gente vai ver que é uma questão que é bem necessária, ainda mais agora que a gente vive nesse enclausuramento, né? Então, assim, todas as nossas relações passam por uma mídia. E o Media Training 4.0 justamente é o tema da minha pesquisa. E aí que tá, se a gente for pensar em mídia, né,
como a gente pensava no final do século passado, ou década de 80 e 90, mídia era imprensa, né? Então, assim, a gente tinha a TV, o rádio, a televisão, quer dizer, a revista, né? A mídia impressa, os jornais, e ali a gente tudo era intermediado pela imprensa, né? Essa era a característica. E ali a gente aplicava o media training, que na sua tradução literal é o treinamento para a mídia, é um treinamento, né? Aqui no Brasil, na década de 90 era chamado treinamento para a imprensa, né? Hoje ele mudou, então assim, mídia, agora aqui onde nós estamos, né, nos falando aqui, o Instagram é uma mídia. Então, assim, a gente já não tem aquela mediação de um jornalista, então o contato é direto, né? Então, isso exige algumas habilidades, tanto do porta-voz, como dos usuários, né? Então, assim, não apenas lideranças. Então, eu venho estudando justamente isso ao longo de 4 anos, tá? Essa ideia surgiu, foi num período que eu dava um curso no Senac de Media Training, que era esse Media Training tradicional para a imprensa, né? E é legal porque assim, esse Media Training, esse que era o conceituado, ele era focado nessas questões de relacionamento com a imprensa. Então, você tinha que pensar como se relacionar com a imprensa, né? Como interagir com o repórter, você tinha que pensar na vestimenta, você não, no discurso, um discurso claro, a postura, você tinha que pensar em todas essas questões. Então, por exemplo, uma gravata colorida já não era recomendável. Uma pulseira, né, que chamasse a atenção do discurso, né, tomasse a atenção do discurso, também não era indicado. Então, a partir de agora não, né, com as plataformas de redes sociais, essa relação mudou. Então é isso que a gente vem estudando, é como a gente pode trabalhar com as plataformas, né? Então, assim, a gente tem hoje WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, o LinkedIn, que é uma rede totalmente voltada para o mercado profissional, e esse tipo de treinamento ele precisa avançar, né? A partir do momento que a gente vê inúmeras crises saindo das redes sociais por conta de comportamentos, né, inadequados, a gente precisa repensar o media training no geral, né? Agora mais voltados para as plataformas de mídias sociais. O que você, por exemplo, você disse que o Media Training ele inicialmente era voltado aos jornalistas e como portar na imprensa, e agora está sendo até vinculado para um público geral. Aí eu pergunto assim, por exemplo, eu tenho contas no Instagram, tenho no Face, tenho no LinkedIn. Eu devo adotar o mesmo comportamento em todas as mídias? O que você aconselha? Ou como que eu devo realmente me portar em cada uma dessas mídias? E agora também o TikTok que está explodindo, né? Eu acho que aí, Daniele, a gente precisa pensar o público que a gente quer falar, que a gente quer, né, que participe da nossa conversa. Então, por exemplo, você vai para o seu público no LinkedIn, ele é totalmente diferente de um Facebook, por exemplo. Então, é você entender a linguagem da plataforma. Isso é fundamental. Então, por exemplo, no LinkedIn você não pode ter uma linguagem formal, é inadmissível. Isso já acho que já vale para todas as plataformas. Erros de português, por exemplo. Então, esse tipo de postura, a gente já precisa pensar. Comentários religiosos, a gente tem que pensar 2 vezes antes de postar. Sobre futebol. Porque a partir do momento, uma coisa que a gente precisa se atentar, que é assim, a partir do momento que a gente publica ali, tem aquele espaço ali, né, no perfil, trabalho, você coloca o nome da sua empresa, você está de crachá nas redes sociais. Então, assim, você se torna um porta-voz nesse ambiente. Então, assim, o conceito do porta-voz também mudou. Então, isso que a gente tem que pensar 2 vezes, né? A gente precisa de uma reflexão antes de publicar algo, entendeu? Então, assim, porque, por exemplo, se você cometer alguma gafe, né, fazer algum comentário inadequado nas redes sociais, isso vai refletir na empresa também. E isso a gente vê diversas vezes. A gente teve um caso com o desembargador, né, que não estava usando a máscara agora recentemente, a OAB de Santo André emitiu um comunicado. Então, assim, isso gera uma série de situações que envolvem empresas, pessoas.
Então, assim, por isso que é muito importante a gente ter, eu acho, né, que as empresas precisam adotar o manual de conduta nas redes sociais. Inclusive, as pessoas estão sendo demitidas por conta do comportamento nas redes sociais, com base no artigo da CLT, o 482, que dá embasamento para isso. Então, assim, esse tipo de cuidado que a gente precisa ter para atuar nas plataformas. Assim, acho que a reflexão ela é mais do que necessária, né? Então, pensar nesse cuidado. Às vezes a gente está interagindo, por exemplo, no WhatsApp, que ali é onde a gente tem os nossos laços mais fortes, né, os nossos melhores amigos, né, as pessoas mais próximas da gente, né, e ali a gente às vezes acaba compartilhando alguma coisa muito pessoal que a gente acha que não vai sair dali. E é aí que eu abordo essa questão da mistura entre o público e o privado. Então, assim, a partir do momento que você está falando através de uma plataforma, aquilo é público, entendeu? A gente tem que pensar na questão dos hackers também, né, que a qualquer momento você pode ser invadido e ter seus dados todos compartilhados aí, que a gente nem sabe para onde. Né? Então, é esse tipo de cuidado que e as empresas já vêm adotando também. Se você for pensar nas grandes empresas, Daniela, Coca-Cola, Intel, IBM, Votorantim, as pessoas, eles já adotam esses manuais. Né? E mesmo assim, não consegue controlar algumas vezes as crises. Né? É quase que como se a gente não pudesse ter uma vida pessoal assim divulgada, entre aspas, né? Porque as pessoas às vezes têm muito um conceito de que é meu Facebook, é meu Instagram, publico o que eu quero. Só que não, né? Tá todo mundo. Exato. E isso pesa bastante. A gente vive num dilema, e aí eu vou puxar um pouco a sardinha um pouco para os advogados. Porque nós, advogados, nós é uma área formal e nós necessitamos fazer também uma publicidade, mas nós temos também um código de ética rígido da OAB que tem uma série de restrições. Então a gente fica assim, o que nós vamos fazer? A gente tem que também vender nosso produto, entre aspas, mas ao mesmo tempo a gente pode vir à OAB e dizer que nós estamos abusando. O que eu vejo que algumas pessoas estão fazendo com muita propriedade é principalmente no Instagram. No Instagram a gente quer um público, entre aspas, mais jovem, né? Isso eu estou falando de estatísticas. O Instagram é um público mais jovem do que até no Facebook. E criam-se duas páginas distintas. Eu tenho o meu Instagram pessoal e esse daqui é a minha página profissional. E administro essas duas páginas. E também outros advogados que optaram por, não, é uma página só, eu coloco coisas profissionais, mas eu também coloco coisas pessoais. O que você recomenda nesse dilema que a gente vive? Eu acho que aí a gente tem que tomar cuidado, né? É bem isso que a gente está falando. Eu acho que para vocês que trabalham na área do direito, né? Vocês advogados, vocês têm ali um leque de opções, né? Você conhece muito bem o LinkedIn também. Você sabe que é uma plataforma excelente para a gente trabalhar profissionalmente. Né? Então, assim, eu acho que a questão de produzir um artigo e tal. E uma coisa que eu acho muito interessante é a gente não querer abordar diversos assuntos ao mesmo, nas plataformas. Eu acho que quanto mais específico for o seu tema, o seu trabalho, mais chances de engajamento ele vai ter. Então, assim, tem até eu coloco como exemplo, quando eu vou falar sobre o Media Training para redes sociais, eu falo de um amigo que ele criou um canal só para falar de goleiros, né, de futebol, né? Ele poderia muito bem falar de futebol, mas ele criou um canal para goleiros, falar de goleiros. Então, assim, hoje ele tem uma audiência de mais de 50 mil seguidores, tem patrocínios de luvas de goleiros. Então, assim, ele tem uma troca, um discurso ali um pouco mais interessante, entendeu? Uma audiência mais consolidada, vamos dizer assim, que interage, que participa, e eu acho que isso é fundamental, pensar em nicho, né? Mas eu acho que vale a pena a gente trabalhar de acordo com as plataformas. Então, por exemplo, você publica um artigo no LinkedIn. Você pode muito bem compartilhar esse artigo no WhatsApp, fazer um stories no Instagram, falando arraste mais, dar um teaser do tema, arraste para saber mais. É você interagir com as plataformas, entendeu? E eu acho que nenhuma
a gente não pode excluir, né, assim, nenhuma plataforma. Mas acho que é a forma que a gente interage com elas e que a gente vai conseguir aí um trabalho um pouco mais consolidado, entendeu? Eu acho que isso que a gente precisa pensar. Eu vejo, aproveitando que você falou do LinkedIn, eu vejo muitas pessoas, eu não sei se isso criou uma cultura, de que o LinkedIn, cada vez que eu falo, mas no LinkedIn, a pessoa, não, mas eu não estou procurando emprego. Aí eu falo, poxa, mas o LinkedIn não é bem para buscar emprego. Eu queria que você falasse o que é o LinkedIn, como que a gente pode melhorar o nosso perfil e todo esse marketing dentro do LinkedIn, sem necessariamente estar buscando uma vaga, um emprego, ou seja, algo desse gênero. Ah, é legal você ter perguntado isso, Daniela, porque o LinkedIn ele não é mais uma plataforma estática, né? Aquele banco de currículos que ele era no passado, né? Na época da Web 1.0. Até deixar claro que o termo 4.0 que eu utilizo no tema do trabalho é justamente isso, a evolução das webs. Então você tem a Web 1.0, que era aquela questão, não sei se, né, você se lembra dos fóruns, né, que a gente comentava, depois de 3 dias alguém respondia e interagia com você, depois a gente parte um pouco ali para o Orkut, o Facebook também, mas uma coisa um pouco ainda estática, não muito dinâmica. Depois vem a Web 3.0, que já trabalha um pouco mais os dados, e a 4.0, que a gente tem essa questão dos algoritmos, né, e a internet das coisas surgindo também, que tudo tem internet hoje. E aí o LinkedIn vai ao encontro justamente disso, né? Ele é uma plataforma para a gente interagir, mostrar ali o nosso trabalho, né, as nossas conquistas, de uma forma um pouco mais atualizada e dinâmica. Então é interessante para quem vai usar o LinkedIn interagir com os comentários, né? Ali você vê uma opinião profissional, você pode contribuir com aquela análise, com aquela crítica. É interessante você falar profissionalmente, nunca esquecer disso. Você construir um perfil muito bem elaborado, ter cuidados com o português, uma foto bem produzida também, porque ali como as empresas vão olhar para a gente. Não que, não que as empresas não estejam olhando a gente em outras plataformas, mas o LinkedIn é especificamente para isso. Então, se você eu acho que ali você também pode treinar a sua habilidade comunicacional ao produzir um artigo, que eu acho que é bem interessante. Né? E aí você troca, você convida as pessoas para debater. Né? E a plataforma, o algoritmo da plataforma, não só do LinkedIn, né? Da maioria das plataformas, Instagram, Facebook, ele entende que você interagindo, comentando, ele entende que você está participando. Então ali ele vai te trazer mais atualizações, né? Vai te dar mais visibilidade. Então, assim, é diferente um perfil que não produz e um perfil que produz. Então, por isso que é interessante, ao construir um perfil, você construir uma história interessante, uma história que você pode trazer um pouco do seu lado pessoal, né? Humanizar um pouco mais a relação também, porque é isso que a gente percebe que as pessoas vêm utilizando, principalmente as pessoas engajadas, os top voicers, né, no LinkedIn, né? Então você vê uma Luísa Trajano. A Luísa Trajano hoje, ela é um exemplo de porta-voz. As pessoas reclamam sobre entregas de produto da Magazine Luiza e marcam ela no LinkedIn, no Twitter, por exemplo. Ela responde. Isso é sensacional. Então, assim, ela fala, passa seu CPF no particular que eu vou resolver isso para você. Então, não existem mais barreiras. Isso prova que o contato é direto. E essa humanização, ela traz esse engajamento que é fundamental para quem vai trabalhar com negócio. Eu Entendeu? gosto muito do LinkedIn e particularmente não só esse Também engajamento, gosto. coberta de coisas também, né? Vários cursos que eu até participei Verdade. lá disponíveis, webinários, etc. Eu acho que outro conceito que a gente tem que quebrar também é que no LinkedIn você não tem amigos, você tem conexões. Então você pode, por exemplo, estar nos vendo aqui, nos conectar sem nunca ter visto, não sabe nada, e começar a conversar. Eu tive uma experiência recente, eu vi uma palestra de uma desembargadora aqui do DJ, foi excelente a palestra dela. Eu adicionei ela no LinkedIn e fui discutir com ela um tópico que ela tinha comentado na palestra, eu não tive a oportunidade de perguntar. E perguntei, olha, o que a senhora acha? Mas assim, perguntas, não, nada assim, olha. E ela respondeu e a gente criou até um diálogo ali no Messenger do próprio LinkedIn, descobrimos até um contato em comum.
e criou-se um laço. Então, isso que é interessante também. Eu acho que esse engajamento de você procurar as pessoas, mas não necessariamente, eu tenho que ficar seu amigo, etc. É contato Verdade. mais, e contatos nesse estilo também. Deixa eu tirar uma dúvida com a pessoa. Ou, às vezes a pessoa posta alguma coisa, poxa, deixa. E às vezes você não quer se expor também, né? Porque ficar aquele comentário gigantesco, você chama ele em private e também Exato. comenta. É uma ferramenta bem interessante o LinkedIn. Eu gosto bastante do LinkedIn, sou suspeita até para Ah, eu falar. também. Eu adoro o LinkedIn, o Eric Rocha falou que as fronteiras para o network caíram muito com o LinkedIn. Eu acho que você tem esse contato, é isso mesmo, Eric, a gente tem esse contato direto, né? Eu mesmo, na produção da minha pesquisa, eu precisava falar com alguns executivos justamente para falar desse comportamento nas redes sociais. Muitos responderam, assim, direto, assim, por questões questão de horas, assim. Então, e ali até dá uma surpresa muito boa, né? Nessa hora você fala, nossa, essa pessoa me respondeu, que legal, pô. E às vezes, né, claro, tem muitos executivos, porta-vozes, que eles contam aí, a Luísa Trajano mesmo, ela tem uma equipe por detrás dela, conduzindo esse perfil também, né? Então, assim, claro, né, é uma situação um pouco diferente, né? Mas a gente precisa também pensar nisso, né? Então, para construir justamente esse tipo de relação e a gente também ter um pouco mais de visibilidade. Eu acho que também nada também de querer se aparecer. Eu acho que essa questão de você humanizar tem um pouco disso também, de você buscar o conhecimento através de um comentário, né? Isso mostra que você é interessado no tema. E o LinkedIn é legal isso que você comentou, Daniele, porque ele também, nesse período agora de quarentena, ele oferece diversos cursos. Se você clicar ali no LinkedIn Learn, né? Tem vários cursos gratuitos ali para você aproveitar e até conhecer um pouco mais da plataforma, que realmente eu conheço diversas pessoas, é, que a gente que trabalha, né, na Casper Libero, a gente fizeram cursos na Casper Libero e depois disso, né, um curso voltado para o LinkedIn, depois disso as pessoas arrumaram empregos, né? Então você vê que realmente funciona e você vê as pessoas conquistando esse espaço, é muito legal, porque você olha e fala, pô, já tem ali um caso que eu posso me espelhar para seguir. Não, com É. certeza. Eu vou cortar um pouco o LinkedIn, que senão eu vou ficar falando a noite inteira de LinkedIn. Eu também gosto. Tenho nada para isso, Não, tá? né, não, e tem ali, tem pessoas interessantes. Claro, às vezes tem uma pessoa que você vê que às vezes tem. Eu acho que você não pode também publicizar muito a informação, né? Eu acho que é bem isso, né? Você também não pode perder muito o tom, senão as pessoas perdem o interesse. Eu acho que trocar conhecimento é fundamental na plataforma, né? Eu acho que você não pode errar também a dose, é ter aquele cuidado justamente para trocar o conhecimento, interagir, e assim a plataforma vai entender que você está participando da discussão. Eu queria, assim, o TikTok. O TikTok a gente sabe que ela tem uma série de polêmicas pelo fato de ser uma plataforma chinesa, etc. Tirando a teoria da conspiração. Na prática, o que eu vejo. Né, não, você não vai ficar no TikTok. Na É prática, o verdade. TikTok são vários vídeos curtos, são vídeos engraçados e as pessoas olham, e é uma rede que realmente tem crescido muito. Para o jornalismo, agora eu vou sair um pouco da para o jornalismo. Sim. Você vê algum espaço para o jornalismo se aplicar no TikTok, nesse formato que ele é divulgado? Você faz um vídeo curto e engraçado? Eu acho que é exatamente isso que você falou, Daniel. O TikTok, né, ele tem essa dinâmica, né, dos vídeos. Eu, particularmente, eu não tenho ainda essa habilidade para criar esses roteiros que eu vejo, assim, principalmente os adolescentes criando. Eu acho incrível, né, mas também a gente tem que pensar nessa questão do público, né, que ali a gente tem um público um pouco mais jovem, né, interagindo na plataforma. Mas para o jornalismo, eu já acho que ele já é uma plataforma que você tem que olhar com muito cuidado. Porque o jornalismo, a não ser que você vá trabalhar com uma informação um pouco mais fria. Isso na questão de prestação de serviço. Então, por exemplo, você vai falar sobre Covid, né, sobre o coronavírus. Você pode muito bem criar um vídeo, né, ali com você como no seu papel de comunicador, né, de prestador de serviço,
ensinando a lavar as mãos, tal. Mas agora se você vai trabalhar uma informação quente, né, um acidente, algo do tipo, eu já acho que não é uma plataforma indicada, entendeu? Eu estava vendo até a Record, acho que é das poucas empresas jornalísticas que tem atuação na plataforma. Ela é uma plataforma, e eles mesmos falam, é uma plataforma que a gente deixou na mão dos estagiários, porque a gente não sabe nada. E eles trabalham justamente. Trabalham justamente. Ah, o Eric, a Record TV tem usado. Então eles usam os bastidores. Então, assim, realmente, eu acho que para bastidores, essa questão de principalmente agora, né, ensinando como usar a máscara, por exemplo, até uma receita, né, enfim, eu acho que já foge um pouco, vai para o entretenimento, mas essa parte educativa eu acho que é interessante. Os bastidores também, às vezes as pessoas querem conhecer, né, como preparar um jornal e tal. Mas eu acho que, assim, pro jornalismo, para a informação quente, eu acho que já é uma plataforma que a gente precisa dar uma olhada com muito cuidado, assim. Mas nesses casos, bastidores, eu acho que é interessante mostrar. Bom, se você não está vendo para o jornalismo, eu nem sei se eu pergunto para o advogado. Você vê alguma coisa? E a gente também tem que pensar no público, né? Então, ali o pessoal que interage ali com a plataforma, ele procura, as pessoas procuram entretenimento, né? Eu acho incrível os vídeos. A minha sobrinha, ela faz, nossa, com uma edição maravilhosa, você fala, meu, é um roteiro fantástico, é muito legal de acompanhar. Mas é isso também, a gente também tem que tomar cuidado, Daniela, porque assim, a gente tem diversas plataformas agora, assim, se a gente for olhar para todas, vai ser igual aquela coisa de TV a cabo, sabe? A gente tem 500 canais, mas a gente assiste dois, tipo assim. Sim. Então, assim, se você vai ter presença na plataforma, você precisa olhar para a plataforma. Então, assim, você precisa se dedicar. E isso exige um pouco de tempo também, né? Uma coisa, uma dica que eu acho bem bacana que eu recebi para você sentir um pouco as plataformas é justamente você fazendo os testes e acompanhando uma métrica. Obviamente, assim, eu estou falando receita caseira, né? Eu não estou falando de um profissional da área, estou falando para nós. Abrir uma planilhinha no Excel e fazer testes. Olha, eu postei um vídeo na rede do Instagram em tal data com esse conteúdo. O mesmo vídeo eu postei no Face, eu postei no LinkedIn e postei no TikTok. A partir disso, eu checo quantas pessoas curtiram, quantas pessoas comentaram, quantas pessoas visualizaram. E no Stories, de repente. Aí depois eu mudo o formato. Olha, agora eu postei uma foto, né, nas 4 plataformas. Nas 4 não, seriam perdido nas 3. E a partir disso, você também levantando esses dados, porque para você saber qual a plataforma que está te dando um maior retorno em termos de visualização, de curtidas, porque às vezes a gente acha que não, a minha plataforma realmente é o Facebook. Aí quando você faz a métrica, não é. Ou também o público-alvo que você quer atingir não está lendo aquela postagem. É verdade, eu acho que isso faz parte, acho que é interessante a gente ter um planejamento e a gente também ter essa métrica, né, para a gente analisar e ver o conteúdo que está dando certo, né, para a gente trabalhar profissionalmente. Geralmente eu costumo recomendar que as pessoas criem um calendário editorial. Então você vai trabalhar com datas, né, então se você vai pensar o aniversário, né, datas comemorativas, por exemplo, trabalhar também, pegar o time de alguma situação, né? Então, por exemplo, eu vejo muito isso. Por exemplo, a gente teve um caso não sei se vocês se lembram, que o Roberto Justus, ele mandou um áudio pelo WhatsApp para o Marcos Mion, um áudio totalmente particular ali, ele fazendo uma crítica sobre a quarentena agora durante a pandemia. Aquele áudio, né, vazou, e acabou virando matéria jornalística, virou uma crise tremenda. O Justus teve que se posicionar, o Marcos Mion, e virou capa do UOL. Então ali naquele momento eu pensei, pô, por que não escrever sobre os cuidados que a gente precisa ter ao conversar no WhatsApp, né? E ali eu produzi um artigo no meu caso deu super certo, porque era um tema quente, né? E ali eu vi que as pessoas interagiram e através disso eu vi que realmente a pauta funcionou. Mas isso que você falou, Daniela, é fundamental para a gente entender, porque assim, a nossa rede é uma coisa muito
né? Assim, é a nossa audiência. Então é diferente, a minha audiência é diferente da sua, até porque a gente trabalha com profissões diferentes. Então a gente entender o que gera audiência, o que gera um maior engajamento, uma discussão, é muito legal para o nosso trabalho. Acho que isso é fundamental. Esse é o exemplo do Roberto Justo e o exemplo do Felipe Neto. O Felipe Neto ele estava no YouTube, todo mundo conhece, e ele estava bem aí por problemas que ele teve do YouTube em relação à monetização, porque de repente ele realmente é um cara que vende muito bem. Ele resolveu sair do YouTube e montar o próprio site, a própria plataforma. Só que o público não saiu com ele. Não porque de repente não gostem dele, etc., mas simplesmente por uma questão tecnológica. Porque você já imaginou se cada pessoa que eu gosto de ter o próprio aplicativo, quer dizer, o meu celular vai ficar cheio de aplicativos. Eu prefiro ter um só aplicativo, que é o YouTube, com todo mundo lá dentro. E aí, no final do dia, ele teve que voltar para o YouTube, então, e voltar com o público, porque o público não seguiu. Eu acho que essa também é uma outra estratégia de que às vezes não é muito bem sucedida. São, de repente, as pessoas que saem da plataforma, não tenho nada contra, mas que criam um blog, de repente. Será que o seu público vai É, atrás do blog autônomo? Ou isso não tem nada a ver? Não sei como que a gente poderia pensar nisso também. é, né, eu acho que assim, a gente tem essas plataformas que já estão consolidadas, né? Então, a gente viu recentemente que até alguns políticos da direita, eles tentaram mudar para a Parler, se eu não me engano, que é um concorrente do Twitter, e não dá, não tem o mesmo engajamento. Então, assim, essas plataformas, elas estão consolidadas. Você vai criar algo novo, é bem isso que você falou. Não dá para criar um aplicativo para cada pessoa, até porque a gente não tem espaço mais no celular, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que as plataformas já existem. Por isso que eu acho até interessante a presença do TikTok, porque ele foge desse compilado de empresas, né, que faz parte do Facebook. Então você vai ver o WhatsApp é do Facebook, o Instagram é do Facebook, o próprio Facebook, né, o Messenger. Então, assim, a gente está trabalhando, os nossos dados estão ali, né, assim, são plataformas consolidadas. Então, assim, eu acho que para o TikTok ele está tentando, a, eu vi que recentemente eles contrataram 300 lobistas ali para tentar mudar, sair um pouco dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, para eles conseguirem a legalização ali a partir dos Estados Unidos. Mas eu acho que isso essa questão do conteúdo, né? A gente observar o que a gente vem postando e tal. E a gente também precisa pensar, que é fundamental, olha, alguém escreveu, ou seja, precisa tomar cuidado com o que escreve ou fala. Precisa tomar cuidado, realmente. Uma outra questão que é bem interessante é a questão sobre os rastros, né? Que é o que a gente deixa, o que a gente, por exemplo, o que a gente publicou em 2013 já é totalmente diferente do que a gente pensa agora, né? Então, às vezes, surgem crises por conta de posicionamentos antigos, que as pessoas esqueceram daquilo. Então, o posicionamento volta e são diversos casos de crises, entendeu? Eu já tive um caso de um cliente que ele tinha um vídeo no YouTube antigo que acabou refletindo em 2019, tipo, de 2011 para 2019. Então, assim, são rastros que às vezes a gente até um comentário, entendeu? Acaba prejudicando a gente numa oportunidade de emprego, né? Numa relação pessoal, enfim. Então, essa questão dos rastros também a gente precisa tomar muito cuidado. Seria então um conselho para todo mundo, de vez em quando, entre aspas, é uma faxina na sua rede social, olhar Ah, eu acho. as fotos também, para que a sua imagem fique. Até quando, a partir do momento que você está adquirindo maior conhecimento, então, por exemplo, hoje a gente já sabe, isso é público, que as empresas realmente olham o seu Facebook, as pessoas olham e estão de olho naquele Facebook, Instagram, as redes no geral. E aí tem uma coisa no passado, sei lá, eu era adolescente, né, aquela vida louca, postei um negócio. Poderia então agora, não que não seja mentira, né, mas então seria tomar o cuidado de dar uma limpada nisso e guardar para você essas postagens do passado, de repente. Sim, não, eu acho que é fundamental. Esses dias mesmo, tá vendo.
o meu Twitter é bem isso que você falou, né? Minha fase de adolescente no Twitter é totalmente mais radical. Falar, meu Deus, gente, que é isso? O que eu tô falando? Tipo, falando de futebol, sabe? Xingando o time adversário, o juiz, falando palavrão. Eu falo, meu Deus, quem era esse Ricardo? Normal, né? Mas e eu falei, meu, eu preciso excluir isso. Assim, é uma questão porque às vezes você vai trabalhar numa empresa, você está criticando essa empresa. A gente necessita, eu acho que a alfabetização midiática, pensando agora como plataforma, tinha que ter no ensino fundamental. Porque, Daniel, pensa só, assim, a gente tem agora recentemente, as pessoas estavam vendo se recebia o auxílio ou não através de um aplicativo. Né? Então, assim, a pessoa que não tem uma habilidade para mexer no celular, a pessoa não consegue receber o benefício, não sabe visualizar se ela tem direito ao certo benefício. E se você for ver, não é todo mundo no Brasil que tem internet. Então, acho que é uma questão que a gente precisa auxiliar as pessoas. Às vezes eu vejo, converso com pô, minha mãe não sabe mexer, minha mãe não sabe, sabe? Eu falei, meu, vale a pena você perder um tempo ali, porque senão, ainda mais agora, então as pessoas, eu vejo no caso da minha mãe, ela não tem habilidade para pagar contas no banco digital. E o que ela vai fazer? Ela quer ir na lotérica pagar a conta. Aí eu tenho que falar que o pega-véia tá na rua. Então, assim, é um cuidado que a gente precisa ter e educar, porque assim, as relações elas estão acontecendo através das plataformas. E se você não faz parte dessa sociedade, você não existe, infelizmente. Então, assim, até para uma oportunidade de emprego. Quem vai entregar um currículo no papel hoje, por exemplo? Então, então, acho que é legal a gente pensar nessa parte de auxiliar, ajudar, ter um pouco de paciência, tanto, acho que principalmente com os mais velhos, né, que não têm essa habilidade para auxiliar e a gente ficar em casa também nesse momento, né? Eu vejo, assim, eu vou citar uma curiosidade que tá me chamando um pouco a atenção na sua construção de imagem também na mídia. Eu vou utilizar de novo como exemplo do Felipe Neto. Nós sabemos o teor que posta no YouTube, não tem um conteúdo brincalhão, etc. Mas de um tempo para cá eu tenho visto que ele tem adotado uma outra postura. Então ele gravou aquele vídeo criticando o nosso presidente, o presidente Bush, um vídeo muito bem produzido. Eu não estou discutindo o teor, ok? Mas ele Aham, tem um Nelson. pouco mais sério. E hoje eu recebi a notícia de que a OAB está realizando essa semana um congresso digital. E amanhã ele é convidado para a abertura magna da OAB, junto com o presidente da OAB, para comentar o congresso em direito digital. No meio jurídico, isso soou um pouco estranho, né? Porque os Sim. advogados, Felipe Neto, junto com o presidente da OAB. Você acha que esse tipo de situação funciona? As pessoas conseguem, hoje eu sou assim, amanhã eu sou assado e vou convencer ou não vou convencer? Como que funciona isso? Eu acho que aí a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? Até porque precisa ter uma responsabilidade no conteúdo que você está transmitindo, principalmente quando você é um influenciador. Eu, por exemplo, se eu quero saber de uma opinião política, eu não vou atrás do Felipe Neto. Eu vou atrás de uma pessoa que eu sei que tem um embasamento, que tem isso. Nada contra também. Eu acho que a pessoa pode se posicionar, eu acho que. Né, mas é uma pessoa que eu iria procurar para ter um posicionamento político. Ele pode se posicionar, acho que é legal. Eu achei até interessante, a Anitta, ela fez uma live com a Priori, que estava na CNN, justamente para um debate para ela aprender sobre política. Eu acho que é isso que a gente precisa entender, porque, por exemplo, eu vi que até o New York Times deu espaço para o Felipe Neto, né? Mas assim, gente, você precisa olhar com cuidado para ver que tipo de conteúdo ele está transmitindo, entendeu? Porque isso pode ser legal até certo momento, né? Mas se você, numa escorregada, você vai falar, e aí? É a questão da reputação, da credibilidade, entendeu? Eu acho que aí a gente tem que tomar cuidado, principalmente com os influenciadores. Então, assim, eu acho legal, por exemplo, ao meu ver, o Átila, que agora ele fala muito, ele é um biólogo, está falando muito sobre essa questão do coronavírus. Ele se tornou um influenciador, ele é fonte para a imprensa, o que ele fala é pautado na imprensa, mas é um cara que ele tem pesquisa sobre isso, ele estudou, ele
Ele tem um embasamento para falar sobre o tema. A mesma coisa o Drauzio Varela ao falar de saúde. É um médico conceituado. Aí eu acho que a gente tem que separar muito bem essas coisas, entendeu? Para justamente a gente não ter um problema ali na frente, entendeu? E essa questão do influenciador mudou muito também. As marcas, elas estão mais atentas. Então, assim, o próprio Átila foi contratado pela Chevrolet recentemente para fazer um comercial. Então, assim, as marcas, elas não querem mais trabalhar. A gente teve o caso da Pugliese, não sei se você se recorda, ela fez uma festa com as amigas no meio da pandemia, dentro de casa, filmou, e ali ela tinha uns 5 marcas patrocinando. As 5 marcas tiveram que se posicionar. As 5 marcas foram afetadas. Ela perdeu inúmeros seguidores. Então, essa coisa superficial, eu acho que nos dias de hoje, a gente, acho que não vale mais. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Nada contra o Felipe Neto. Eu acho que ele pode se posicionar e tal. Mas eu acho que ele tem que ter, a gente tem que ter essa noção também do que a gente está escutando. A partir do momento que a gente não tem a imprensa para intermediar, que eu acho que essa é a questão também, é, a gente precisa olhar com cuidado o tipo de conteúdo que a gente está absorvendo. Aproveitando que você está falando de imprensa e falou do Átila, você acha que o Átila faz hoje, a gente pode dizer que ele é imprensa, porque ele realmente ele pesquisa, ele é um cientista e ele traz conhecimentos. Isso seria também um jornalismo? Sim, sim, eu chamaria do usuário mídia, né? Ele com certeza ele tem os créditos dele, ele tem as credenciais para falar sobre este tema, né? Então, assim, eu acho que é uma pessoa que ele pode ser considerado uma mídia. Então, você quer saber dados estatísticos. As pessoas estão procurando, tanto que, assim, o que eu lembro que, eu não sei se ele faz ainda isso, porque faz tempo que eu não acompanho, que fico até um pouco triste, às vezes, né, com as informações. Não que nada contra, eu gosto muito, assim, tanto que no começo eu ficava todo dia, meu, cadê o Átila, cadê o Átila? Eu preciso ouvir, porque a gente sabia que ele tinha os créditos, né? Então, daí teve um momento que ele começou a fazer lives aos domingos, e eu lembro, assim, terminava as lives, no outro dia você ia olhar as manchetes dos jornais, era só citação dele. Então, assim, ele é um porta-voz, ele se tornou um porta-voz, né, nesse momento, assim. E ele é uma mídia. Hoje, acho que, assim, existe isso, né, o usuário mídia, essa representatividade, né, da pessoa, né, do usuário ali nas plataformas que vale como mídia. E aí, o interessante do Átila é que a produção dele também é muito simples. Ela funciona, mas não tem nada assim surreal, né? Não tem, a gente vê, por exemplo, só em termos de comparação, Felipe Neto, você vê que já tem uma produção mais apurada, tem um investimento ali. E também ele consegue dar o recado e ter um público muito bom e tem um conteúdo, Exato. né? Cara, ele foi até entrevistado no próprio Roda Viva da TV Cultura. Ah, é verdade, ó, bem lembrado. Eu não lembrava disso. Não, e isso aí que você falou é isso que as pessoas querem. Elas querem essa humanização, né? Não quer aquela coisa bem produzida, tal. Ela quer trazer algo mais real, mais próximo a ela, né? Então, ela sabe que, por exemplo, isso que eu acho que é interessante. Aquele mundo do influenciador que recebia, né, o produto em casa, abria, falava, olha o que eu recebi e tal. Então, assim, eu acho que isso já acho que a pandemia trouxe um pouco disso, né? Para falar, olha, isso não traz nada de novo, assim, a gente quer conteúdo. E o Átila no meio da casa dele, assim, às vezes, meu, aquela coisa, aquele cenário totalmente caseiro, né? É uma coisa, pô, ele tomando um chá e você vai ver, é uma coisa mais humana, é como se estivesse conversando com um amigo, só que um amigo que estudou, que tem as credenciais, inclusive, lá fora, né? Então, assim, e é bem interessante a história do Átila, e curiosa, né? Porque ele tinha estudado tudo isso e agora ele casou com a situação assim de uma maneira que ele é o nosso representante assim para essas informações oficiais, né? Sim, tem até um comentário aqui do Cezinha, que também é biólogo, e ele concorda. Pelo fato do Átila ser referência no tema, ele é ótima fonte. Ele fala sobre o que ele estudou e pesquisa. E as É, fontes que ele exato, utiliza, eu acho. então, ele utiliza a própria internet também, as próprias redes, só que o que eu acho interessante, abordando um pouco a fake news, que também é um assunto que está muito em voga, principalmente agora, às vésperas das eleições,
É a gente ter um cuidado e o que eu costumo fazer é uma triangulação das informações. Ou seja, eu li tal informação no Face, eu quero ver... falando só em mídias, eu vou ler no Aham. Instagram, vou ler, e ainda procuro uma fonte que eu considero confiável. A Folha de São Paulo, Estadão, UOL, etc., para realmente eu checar se isso é real. Você tem alguma dica de como que as pessoas também, no meio de tanta mídia, tanta informação, tanta coisa, o que é real, o que não é real, como que eu consigo me proteger disso? É bem interessante essa pergunta, Daniel, porque justamente essa triangulação ela é necessária. Então, se você acaba de receber uma informação, eu acho que é aí que está o papel da imprensa na comunicação contemporânea. Ela auxiliar nessa mensagem, entendeu? Às vezes você recebe ali uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, você vai verificar, você precisa olhar na grande imprensa se isso está sendo repercutido lá, porque a imprensa ela tem todas as ferramentas para fazer esse controle da informação, né, para saber se isso é verídico ou não. Eu vejo até alguns sites agora eles estão fazendo, né, isso é fake, isso não, acho que o UOL, o Estadão faz muito isso também. É, e a gente olhar com muito cuidado. Mas eu acho que essa triangulação que você faz, acho que essa é a minha dica. Então você viu ali no Twitter, você viu ali no Facebook, calma. Eu sei que às vezes é uma informação que fala, pô, eu preciso compartilhar, dá aquela, né, ansiedade para que a gente compartilhe logo e tal. Mas, meu, vá averiguar. Eu já compartilhei fake news, não vou dizer que não, mas já informação de futebol, assim, sabe? Fala, pô, o jogador chegou, você vai ver, você vai consultar. Era uma fake news, era uma piada. Até às vezes é interessante isso, Daniela, que às vezes eu vejo que as empresas elas fazem ações com base em informações teoricamente falsas, né? Então, eu não tenho nenhum exemplo agora que não me vem à memória. E às vezes as pessoas falam, nossa, você viu isso? Que não sei o quê, vai, sei lá, vai cair um meteoro na Paulista. Aí você vai ver é uma ação sabe, de alguma produtora americana de filmes, sabe? Então, essa coisa Na realidade, eu acreditei na ação, que foi aquele colunista da Folha, do Valier, que ele era casado na época da Porta dos Fundos, ele era casado com uma outra atriz. E aí eles se separaram e ele escreveu na coluna dele, eu não sei mais viver sem você, por que que você se foi, etc. Eu acreditei, ainda falei, nossa, mas o cara, que papelão que ele está fazendo, né? Pegar a coluna jornalística dele e fazer isso. E depois, quando eu falo depois, assim, muito tempo mesmo, eu descobri que era para chamar sobre um filme que ele ia fazer com ela. Aí eu acho olha assim, aí. que foi uma ação meio que furada, né? Porque foi tão real e todo mundo sabia que era um casal que tinha se separado que acreditaram que era real mesmo. É diferente É, então, na Paulista, você vê uma intervenção da TAM, né? Porque isso, né? Você fala, que estranho, né? eu acho que quando a gente cai, né, a gente fica até fala, pô, sacanagem, né, meu? Pô, explica a situação, né? Então, mas assim, sendo uma informação que não vai prejudicar, né, eu acho que tudo bem, vale a ação, né? Mas é só esse tipo de cuidado. Mas é isso, né? Às vezes a pessoa tem empresas que estão fazendo ações comerciais aí e tem muitas, né, que estão fazendo. Então você fala, pô, e você acredita, você acaba compartilhando aquilo, aí de repente você volta, meu, era uma ação comercial, desculpa, tal. Ah, Aí é o muito comentário legal. aqui fala que hoje aprendemos a ser mais responsáveis e checar a notícia antes de compartilhar. Eu acho que isso vem de encontro àquilo que você falou, que nas escolas deveria ser ensinada a educação midiática, para que também as pessoas É. começassem a ver nesse mundo de mídias, de muitas informações, a nossa responsabilidade como cidadão. Principalmente antes de repassar alguma notícia. Agora, em épocas de pandemia, bom, nós temos um exemplo clássico, que foi nosso presidente dos Estados Unidos, que não sei se ele brincou, mas foi uma brincadeira de mau gosto, que tomando detergente as pessoas estariam livres do Covid. E tiveram muitos casos de pessoas tomando detergente para se livrar É. por mais É, absurdo então, que seja. Mas é que vem de um porta-voz que te dá confiabilidade. A gente está falando de um presidente de um país, independentemente de qual país que seja.
é difícil de você não acreditar que ele está fazendo uma piada. Isso é também uma parte da educação midiática, da postura também no meio dessas mídias, né? Com certeza, como um líder, né, ele precisa ter esse cuidado, né, então ele brincou, né, ele brincou com a educação das pessoas, né, então assim, faltou um pouco de responsabilidade, mas eu acho que é bem isso, Daniel, a gente olhar com muito cuidado essa questão das plataformas, o WhatsApp mesmo, tem diversos golpistas utilizando a ferramenta, né, para pegar dados, às vezes você está ali na inocência, o seu amigo foi clonado, você passa a acreditar na informação. Então, se você receber uma informação duvidosa de um amigo seu, liga para ele, vê se isso é verdade ou não. Cuidado ao comentar sobre o seu trabalho nas redes sociais, no WhatsApp, até mesmo com um amigo do seu trabalho. Cuidado com o gemidão do WhatsApp para não passar carão. Então, assim, são diversos cuidados que a gente precisa ter, porque assim, hoje a gente teve também um caso que vale a pena a gente citar, que é o caso do Sérgio Moro, que ele estava em uma relação totalmente pessoal e ele printou as telas e colocou no Jornal Nacional, né, de uma relação, ele expôs, né, o governo numa situação, né, que era favorável para ele. Aí ele falou, vou me defender através disso. Então, os prints estão aí. Vocês são advogados, vocês conhecem melhor do que eu, né? Isso acho que vem sendo utilizado em alguns casos. E esse tipo de cuidado, acho que principalmente com o WhatsApp, que as relações são mais fortes, ao contrário do Facebook, ali a gente tem nosso amigo da terceira série, né? Um primo distante que a gente não fala há anos. A gente precisa ter muito cuidado do que a gente passa nessas informações. E a gente também tem que olhar, eu acho que é bem interessante, Daniele, que é o Media Training, a gente falou do Media Training conceituado, mas ele tem alguns pontos que ainda vale para o Media Training para plataformas, né? Então, agora mesmo a gente está fazendo uma live, a gente tem que tomar cuidado, né, com o ambiente. Eu avisei a minha casa inteira que eu estaria em live de tal horário, para ninguém entrar. Né? A gente teve o caso do Fábio Porchat, que a esposa entrou pelada, né, no meio da live. A gente teve um político que dormiu durante uma live, um cachorro que invadiu. Então, assim, são detalhes também que a gente precisa olhar com cuidado. E as redes sociais, no geral, é isso, né? Uma maneira assim de a gente se expor, mas a gente tem que olhar com cuidado, principalmente do que a gente representa. É como eu falei, que a partir do momento que a gente coloca o nome da nossa empresa no perfil de uma rede social, a gente também está falando em nome da empresa. Então ali você está representando sua empresa. Então você pode ser um prestador de serviço, né? Então você precisa ter um cuidado. E eu acho que as empresas também, agora, do outro lado, não é só criar um manual e vamos jogar com o manual. Não, acho que o treinamento tem que ser constante, justamente para alertar, porque as plataformas mudam a todo momento, não é ferramenta nova, o Instagram tem curtida, agora não tem, sabe, essas coisas assim, eu acho que para mostrar, até para a gente criar porque os funcionários, eles também são embaixadores da marca. Se você criar uma relação, alinhar discursos, por exemplo, com os funcionários, deixar isso bem claro para ele, não deixar os funcionários serem os últimos a saber de uma informação, porque às vezes o funcionário ele fica sabendo de uma informação da própria empresa através da imprensa. Né? Eu acho que isso não é um caminho interessante, eu acho que você trazer o funcionário como embaixador da marca traz um resultado bem disso que a gente vai ao encontro do que a gente está falando, que é essa humanização das empresas. Que traz essa empresa cuida disso, tá? Olha que legal, ele que falou disso. Não tem nada mais legal do que você ouvir uma novidade de uma empresa através de um funcionário. Isso traz um engajamento tremendo. Então você fala assim, pô, que legal, olha isso, a Nestlé vai criar um novo produto. Ah, como é que você sabe? Meu amigo que postou, que trabalha lá. Então, se isso for bem trabalhado, isso for bem amarrado, não tem problema algum. O que não pode é, por exemplo, um time de futebol que a gente vê muito, vai lançar uma camisa, isso vaza através de
sabe, de um jeito que você fala, pô, estraga toda a coletiva de lançamento, a festa, isso acaba furando todo o investimento ali da empresa, né? Então, acho que as empresas também têm que ter esse cuidado, né? Que eu acho que é fundamental. E fazer, né? A gente tem um lado ruim aqui, né, das empresas que, entre aspas, olham o perfil para avaliar, mas também pode utilizar isso de uma forma positiva, ou seja, incentivar até os próprios funcionários, olha, me marque na rede social, ou então manda na intranet o lançamento do produto, se você quer, deixa o funcionário dar uma divulgada, É, né? Então, é um exatamente. jogo de marketing legal e que vai crescendo também, as empresas pensarem nesse tipo de proposta. De repente, E olha, a gente está lançando esse produto, mas quem vai divulgar são vocês. E deixar as pessoas. sensacional. E quem não gosta de contar uma novidade, né, Daniele? Né? É, Você fala, olha isso aqui, pessoal. chegar no churrasco da família. Nossa, eu tenho uma quentíssima para contar. Ai, Joga no grupo da família, fala, pô, essa é real, essa eu posso divulgar. Então, se isso for bem amarrado, se torna uma situação totalmente positiva. É o lado bom da internet, né? o William está até comentando, ó, vestir a camisa da empresa agora passa pelas redes sociais. Eu acho que é bem por aí. Voltando um pouco no LinkedIn, acho que é até importante as empresas terem um perfil muito bem arrumadinho no LinkedIn, incentivar as pessoas a dizer que trabalham na empresa, colocar o logo direitinho, porque isso também conta pontos a favor da marca. Sim, Quero que tem você fale empresas, né? quanto E tem. Ai, desculpa, Daniela. tem. Não, eu interrompi um pouquinho, a gente está caminhando para o final, o Instagram vai cair daqui a Ah, pouquinho. E eu quero passar a palavra final para você, se você tem última dica e o último para compartilhar com a gente. bom, eu queria agradecer mais uma vez, acho que o bate-papo foi bem produtivo. Também eu estou nas redes sociais, estou no LinkedIn também, Ricardo Nóbrega. Se alguém tiver alguma dúvida, ficou faltando alguma informação, eu fico à disposição. Eu adoro falar sobre o tema, então, assim, se você falar, pô, Ricardo, eu acho que aqui você poderia ter falado isso, ou assado, acho que é fundamental, porque no meu papel de pesquisador eu acabo aprendendo também nessa troca de informação, então fico à disposição. Eu acho que fica essa lição de casa para a gente observar com carinho, olhar bem as redes sociais, ver as ferramentas, o LinkedIn, se você está precisando de uma oportunidade, acho que você interagir no LinkedIn, trazer conhecimento, interagir nos comentários, isso é fundamental, né? Então, se você trazer, você ter esse conhecimento, né? E eu fico aquela dica que a gente falou aqui durante a live, Daniele, vai postar alguma coisa? Pensa duas vezes, né? Então, assim, reflete sobre essa situação, o que ela pode gerar ali na frente, né? Então, assim, pô, eu vou postar isso, como vai refletir? Conheça seu público, se você vai trabalhar profissionalmente, no mais é isso, estudem as plataformas e ajudem as pessoas que não têm conhecimento. Eu acho que isso é fundamental, a gente ter esse olhar também para ajudar todo mundo a fazer parte também desse universo. Eu acho que cada vez mais a gente faz parte, né? Hoje nossas relações, todos os nossos bate-papos passam por uma plataforma. E obrigado, Daniele, mais uma vez. Conte comigo sempre quando precisar. É o maior prazer. Você é minha amiga. A gente participou, inclusive, de cursos, né? Juntos, assim. E é muito legal trocar essa experiência. A gente conversa muito, né, sobre isso. É muito legal. Obrigado mesmo. Eu agradeço, tanto pessoalmente como em nome da comissão também, de você ter aceitado o nosso convite. E já adianto que a comissão agora, no mês de agosto, nós estamos com uma série de lives que nós vamos ter todas as quartas-feiras, às 6:30 da tarde. Tem muito assunto bacana para quem quiser participar. O canal está aberto. As minhas redes sociais também, as pessoais, estão super abertas. E fiquem à vontade para sugestões, críticas, elogios. Só as críticas assim não faz muito abertamente, né? Manda em private. Chama no particular, né? Gente, obrigado. A gente está recebendo bastante elogios. E obrigado a todos pela participação aí de vocês, que é muito bacana saber que tem tanta gente interessada no assunto e muita gente também que quer aproveitar e muito a contribuir também. Valeu, pessoal. Obrigada, hein? Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.